Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você esteja vendo isso. Aqui quem fala é o Gabriel Alves, mais conhecido como Gá. E bom galera, eu tô aqui com a minha decklist aqui de Cyber Dragon do torneio do Grid e... Ué, cadê a porra das minhas cartas? Ah, tá, não. Quando o Yu-Gi-Oh! Pro atualiza, as cartas, né, as cartas que eles lançaram e aí sai uma atualizaçãozinha da arte delas, elas costumam meio que sumir. Eles tiram aquela coisinha que tava aqui, sabe, aquela marquinha. Enfim, deixa eu voltar aqui pro que era antes. Imprevistos, galera, imprevistos. Bom, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo provavelmente muito tempo depois de eu ter montado a build, então logo de cara eu já explico que eu não estava usando a Trap e nem a Spell nova, porque eles foram lançados depois que o torneio, na verdade durante o torneio, e aí não podia alterar, né, o deck e tal, e então tive que jogar assim. Bom, primeiramente, a condição do meu deck era que tivesse no mínimo 10 monstros Cyber Dragon, 10 monstros Cyber no caso, poderia... Cyber Alternate no caso que conta, né, como Cyber Dragon, enfim. Eu tenho aqui 4, 5, 8, 11, 14. Então 14 monstros Cyber Dragons no deck, atendendo a condição, né, assim. E, bom, vocês podem estar achando minha build um pouco estranha. Essa não é a minha build oficial, tá? Nem antes de jogar o torneio, muito menos agora. Na verdade, eu deixei ela um pouco mais cara de anime, mas também tentei reduzir bastante a chance dela brincar. E, claro, fiz ela voltada pro segundo turno. Apesar de vocês... Talvez vocês estejam achando estranho que ter só uma Power Bond, tá usando 3 Overload Fusion, tá usando essa Magnetic Reverse aqui que pouca gente conhece, mas ela é muito boa no Cyber Dragon. Eu vou estar falando um pouquinho dela mais pra frente. Qual que é a ideia da decklist? A ideia da decklist, da build em si, é literalmente tirar qualquer coisa que o oponente coloque no... Claro que não dá pra fazer isso perfeitamente, como vocês podem ver, até porque a minha build oficial de Cyber Dragon, ela tá assim atualmente, né, com side e tudo mais. No caso, ela tem hand traps, ela tem esse Thousand Eyes aqui que é bem estranho, mas é muito bom. Tem esse Link 4 que me ajuda bastante no TK. Mas, voltando aqui pra build, e... ué... Ah, eu não dei save. Mas basicamente a ideia da build é ainda assim tentar tirar qualquer coisa que o oponente venha colocar no campo. Basicamente, você tem pra isso 3 Kaiju, né? 3 do Jizukiru, que é esse Kaiju grandão aqui, light, máquina buscável pela Cyber Reaper Plant. Ele tem essa interação com o deck de ser buscável, o que facilita eu conseguir ter acesso a ele no segundo turno e assim conseguir tirar as cartas do algum bicho forte do oponente do campo. E sem falar que ele também serve para material de fusão do Fortress. Então se você às vezes não consegue fazer o Infinity para pegar ele, que é o mais comum, né, da galera fazer, você pode estar usando ele como material para fazer o Fortress e depois estar usando qualquer outro Cyber Dragon para fazer o Link. Ou seja, graças a esse Link novo, não existe mais aquela questão de você ficar, putz, faço Infinity, mas o cara pode negar, ou eu dou o Kaiju e pego o bicho do cara. Não, você pode fazer o combo inteiro perfeitamente, você pode combar com Cyber Dragon enquanto tira as cartas do seu oponente do campo. E isso é muito bom, cara, isso é muito bom. E aí tá, a gente tem aqui o Fortress, o Kaiju, o Mega Fleet, justamente pra isso. É muito bom fazer isso. Aqui uma carta um tanto quanto suspeita, que a galera não costuma usar hoje em dia, mas que para esse torneio, como era mais voltado para anime, eu queria dar pra ele um pouco mais a cara de anime. Eu coloquei um Cyber Alternate, ele inclusive ajudou bastante, né, principalmente na final, como vocês vão ver mais pra frente, ele ajudou bastante. E aqui padrão, né, 3 Copper Cyber Dragon, 3 Galaxy Soldier. Eu optei por deixar um Cyber Dray e não deixar nenhum Cyber Zway. Primeiro porque o Cyber Zway é horrível, tá, isso não roda mais no Cyber Dragon. Se você tá usando isso, ou é porque você não tem dinheiro pra comprar carta melhor, ou é porque você ainda não sabe jogar Cyber Dragon. Mas o Zway é horrível e uma cópia do Dray é plausível, uma vez que agora ele vai ter um combinho, uma interação com esse bicho novo que lançou, que é o Cyber Dragon Vir. E ele tem interação, acho que todo mundo conhece, mas pra quem não sabe, você vai dar normal suma do Cyber Dray, vai ativar o efeito pra transformar todo o Cyber Dragon nível 5 em Chain, se você tiver o Vir na mão, óbvio, né, tem que ter ele na mão pra não acontecer o combo. Se ativa o efeito dele, ele entra, fecha o summon, e o efeito do Dray resolve, transforma ambos em nível 5, e aí você já tem um Infinity com 2 cartas. Isso é muito bom para, às vezes, o turno 1, que o Cyber Dragon tinha muita dificuldade para poder jogar o turno 1 sem Machine Duplication, porque tinha que gastar muita carta para fazer o Infinity, às vezes tinha que usar o Soldier 2 vezes e descartar 2 cartas, ou seja, era um -4 na sua mão, você só colocava o Infinity no campo, era horrível. E agora com isso daqui você tem essa interaçãozinha e você consegue deixar o Infinity no campo no turno 1, sem gastar muito recurso. A Tartaruga, né, que é obviamente muito boa, Light Machine, interage com o Galaxy Soldier, buscável pela Paper Plant em situações desesperadoras, dá pra milar com o Rampage, ela é ótima, te garante um turno praticamente, exceto quando o oponente de alguma forma consegue remover ela do seu cemitério.
Ai, dá raiva quando isso acontece. E aí temos aqui 3 Core, que é, mesmo com os suportes novos, ele ainda vai continuar sendo o melhor Cyber Dragon de todos. Cyber Dragon Hearse, suporte novo também, né? Alvo da Machine Duplication, interage com o Galaxy Soldier, né? Pelo descarte e busca Cyber Dragon. E ele tem interação aqui com o Extra Deck com esse Linkuriboh, que eu deixei aqui. É claro, na outra build eu optaria por ter opções melhores, eu usaria Thousand Eyes e talvez usaria o Relic de novo, que eu quero muito testar. Na verdade, eu já testei e é muito bom, porque você pode dar Kaiju, fazer Link Share, fazer o Instant Fusion, trazer o Thousand Eyes, pegar o Kaiju, fazer... Kaiju não, qualquer outro bicho do cara, depois faz Link Shed, busca pega o Kaiju pra você, é muito bom, mas você fica sem zona extra. Então, então aqui eu optei por deixar o Linkuriboh porque eu precisava de um pouco mais de defesa, o deck tá muito sem defesa. Cyber Dragon naturalmente não tem muita defesa, e o Linkuriboh ele é uma ótima defesa porque se o cara bater você vai zerar o ataque do cara, e o Linkuriboh também protege de certa forma em algumas mats. Às vezes o cara consegue facilmente descer um bicho com um ataque mais alto que o Infinity e só bater, e aí você perdeu literalmente o Sonic Gate. E o Linkuriboh ele evita que isso aconteça no caso se tomam via Hairs e Machine Duplication, que faz ele e o Infinity sem grandes problemas. Ele também é muito bom porque o texto dele é o mesmo texto dos BA, se essa carta é enviada pro cemitério, ó. Então você pode fazer o Nova, e se você não for atacar naquele turno, você pode usar efeito Nova, trazer o Res em modo de ataque, fazer o Infinity, e usar o Infinity do Infinity, caso o oponente não tenha monstros ou você esteja ele jogando turno 1 e puxar o Res. E aí no turno do oponente, quando você usar o efeito Infinity, você manda o Res pro cemitério, ele vai ativar o Infinity de novo, vai buscar outro Cyber Dragon, e depois no seu turno você ainda vai poder usar mais uma vez, ou seja, ele vai ser um +2 pra você. Instant Fusion, todo mundo conhece, né? Só pra agilizar o processo de invocar o Infinity, basicamente. E aí começa as cartas que talvez sejam um pouco mais questionáveis por algumas pessoas. 3 Cavaleiros de Fusion. Por que 3 Cavaleiros de Fusion? Porque no formato atual, com o Cyber Dragon sendo um deck de OTK muito forte no segundo turno, e com essas cartas novas é muito difícil parar o OTK, 3 Cavaleiros de Fusion se torna uma carta muito poderosa. Antigamente ela costumava zicar, porque às vezes saía ali no turno 2 e você não tinha bicho no grave, mas agora esse problema até que não é tão recorrente assim, uma vez que você tem o Cyber Dragon Ver e o Hairs. Eles ajudam bastante o deck girar em si, porque você pode descer o normal do Hairs, especial do Ver, fazer um Link, ou você pode fazer só um Hairs e fazer um Linkuriboh, buscar um Cyber, por exemplo. E aí você pode ter um Galaxy Soldier na mão, descartar esse Cyber, trazer o Galaxy Soldier, e aí você já tem um Linkuriboh, uma Overwatch Fusion, você já pode fazer fusão. Mas enfim, 2 cartas praticamente que você precisa, Cyber Dragon, qualquer outro Cyber, você já tem um Link e você já tem alvos para Overwatch Fusion, então ela se torna muito boa, principalmente porque com o Link você pode dar 2100 de ataque pro Rampage, e o Rampage vai atacar 3 vezes com 4200. É a mesma coisa de você ter feito ele com o Power Bond, tanto é que depois desse novo suporte, a Power Bond praticamente não vai ser mais tão relevante assim no Cyber Dragon. Pelo menos não no Cyber Dragon competitivamente decente. Então 3 Cavaleiros de Fusion pra ela vir rápido no seu segundo turno e você conseguir aumentar essa chance de OTK. Pot of Desires. Eu particularmente não gosto do Pot of Desires. Eu sei que ele é uma carta muito boa, é um draw power muito bom, mas eu particularmente não gosto porque ele já me zicou em muitas situações. Eu jogando de True Dragon, ele já aconteceu o dia dele banir todos os bichos do meu True Dragon. E eu literalmente ter que quitar da partida porque não tinha como jogar. Claro, isso considerando que minha mão já estava ruim e eu não tinha como buscar nada, eu tive que dar o Desires primeiro, e acabou que isso aconteceu. Isso não aconteceu só uma vez, isso acontece também com o Cyber Dragon. Às vezes eu dou o pote e o filho da mãe me bane a tartaruga, bane às vezes 2 Cyber Dragon original, e aí eu fico praticamente um alvo só pra Machine Duplication, que não é muito bom, ou às vezes bane 2 Galaxy Soldier, e aí você fica sem poder buscar um com o especial que você vai dar do outro depois. Enfim, já aconteceu coisa bizarra com esse pote, mas ele ainda assim é uma boa carta porque é um +1 na sua mão de graça. É literalmente, ativou +1 pra você. A Power Bond, deixei uma Power Bond pra não perder, né, também aquela característica do anime. Especificamente essa é a única razão de eu estar usando a Power Bond nessa build, porque o torneio é em volta do anime, então a Power Bond ela tinha que ter o seu lugarzinho ali. Eu acho que eu cheguei a usar ela durante o torneio, não sei. Eu acho que cheguei a usar, não lembro. 3 Machine Duplication padrão. Se antes alguém tinha algum receio de usar porque podia dar alguma zica com relação a vir 2 dela e não vir nenhum core, não tem mais esse problema. Hairs tá aí pra resolver isso. Se não vier core, vem Hairs, e aí você consegue jogar normalmente. E sem falar que o deck tá muito mais dinâmico agora, então às vezes você saiu com um Cyber Dragon e um Veil na mão, você desce o Dragon, desce o Veil, Link, aí já pode ativar RB. Vamos supor que ele esteja na sua mão, já pode buscar o core, normal, Machine Duplication. Enfim, a interação, a dinâmica do deck melhorou bastante com esses suportes, então ela não é mais uma carta tão morta assim na sua mão, mesmo se vier 2 dela e nenhum alvo. Às vezes normalmente a Cessa Draw costuma salvar. Monster Reborn, não tem por que falar sobre, é uma ótima carta, é uma excelente carta. Por que 2 Cyber Reaper Plant não
3. Porque zica, é sério, 3 Hyperplant zica. E eu quero minimizar ao máximo a chance dessa build bricar. Tanto é que a minha build oficial de Cyber, que eu uso atualmente, são 2 Hyperplant. E acreditem ou não, essa build raramente zica, a ponto de você não conseguir fazer nada. Raramente, isso de 10 mãos você vai zicar uma, e umas outras 3 você não vai conseguir dar aquele OTK. Mas no mínimo você vai ter uma play, você vai conseguir jogar. Seja para tirar o campo do oponente, ou seja para fazer o Infinity. Você consegue jogar, e isso é bom. Então minimizar as cartas que você pode zicar e maximizar aquelas que você precisa pro combo, no caso do Galaxy Soldier e o Hers, que é um Infinity só com 2 cartas, isso é muito bom. Então aqui a lógica é a mesma coisa, usar apenas 2 cópias dela, até porque você raramente vai precisar de uma terceira. Enfim. Designator from the Grave, ou Colored by the Grave. Cara, se ela não é a melhor spell do deck, é uma das melhores. Porque ela lida não só com as Hand Traps, que muita gente usa hoje no formato, mas ela também lida com outras coisas no cemitério do seu oponente. Às vezes uma Electromite, que o Pêndulo Magista joga no turno 1, e você joga no turno 2, tira o campo, e aí na volta, mas não consegue dar o TK, e na volta o cara tenta jogar ali fazendo Electromite para gerar vantagem. Você dá um Designator, você pode remover o Electromite dele que está no cemitério, e automaticamente você vai estar negando o que está entrando no campo. Isso é muito forte, muito forte. Então, pelo menos 2 cópias dela. Twin Twisters, não precisa de explicação, um deck que joga turno 2. Às vezes você pega um deck que seta muita coisa, ou às vezes você quer tirar as escalas do Pêndulo Magíssimo para não deixar ele pendular na volta, ou pelo menos fazer ele gastar mais recursos para isso, ou para tirar as Spell Traps do True Draco antes de começar a jogar, ou para tirar a Protocol do Tegeist, enfim. Twin Twisters no mínimo 2 cópias é necessário. E aí talvez a cartinha mais problemática do meu main deck, Magnet Reverse. Acredita, essa carta ajuda no ATK, essa carta ajuda na defesa, e ela é muito boa. Porque qual que é o efeito dela? Você pode fazer alvo a um monstro máquina ou rock do seu cemitério, ou que esteja banido, que não possa ser normal summonado, nem setado, e você faz especial summon desse monstro. Basicamente o que essa carta fala? Invoque uma máquina, fusão Synchro, Exceed, ou caralho A4 que não possa normal summon. Infinity, Cyber Dragon Sager, qualquer coisa praticamente que tem aqui no extra deck, menos o Linkuriboh, você consegue trazer com essa carta. Ou seja, ela pode reviver o Infinity. Às vezes você tá lá, fez o combo do Infinity, ativou o efeito para sugar o bicho do cara, você tomou um strike, por exemplo. Você tem uma Magnet Reverse, cara, você ativa ela, volta o Infinity, ativa o efeito de novo e pega o bicho do cara. Cyber Dragon Sager ajuda também, principalmente porque você dá o Overload Fusion, você costuma banir, né? Você costuma banir o Sager, costuma banir às vezes o Infinity para fazer material quando você tá com pouco Cyber Dragon no Grave. Isso costuma acontecer às vezes no turno 2, quando você faz o Link Summon do Sager. Às vezes, por exemplo, você tem Cyber Dragon e Tartaruga na mão, e o resto da mão tá brincada, por exemplo. Você dá a especial do Cyber, desce normal Tartaruga, faz o Link, e você pode dar Overload Fusion. Por quê? Porque ele é tratado como Cyber Dragon, então você pode remover ele e o Cyber Dragon do cemitério, fazer o Rampage, depois dar Magnet Reverse, trazer o Link ainda vai dar um ataque pro Rampage. Isso é muito forte. Então você pode ver que até às vezes com uma mão não muito boa, você ainda conseguiu ter uma play. Qliphort Genius não tem muito o que contar sobre ele, uma cópia dele é bem viável, apesar de que eu me ferrei bastante nesse torneio por não ter colocado um Link 2 mais genérico, como o The Clock Talker, por exemplo. Se eu tivesse colocado ele, talvez eu teria conseguido jogar o torneio melhor, teria mais facilidade, teria mais dinâmica. Mas o Qliphort Genius ele é bom, ele não é afetado por Spell, nem Trap e nem por efeitos de outros monstros Link. E é claro, esse não é o melhor efeito dele, né? Ele tem a questão de vez por turno você poder fazer alvo a uma face carta que você controla, uma face carta que o seu oponente controla, negar essas 2 cartas até a end phase. E isso é muito bom, porque aí, às vezes você toma side estranho do tipo Macrocosmos. Tem gente que acha que Macrocosmos mata Cyber Dragon ou atrapalha, e é verdade. E você pode corrigir isso com o Qliphort Genius, fazendo um Link 2 rápido, sem gastar muito recurso, negar essa carta e continuar jogando normal. E também ele tem um outro efeito que é muito bom, que se 2 bichos forem summonados nas suas zonas, que ele aponta, você pode buscar um level 5 ou mais pra mão. Literalmente você pode buscar um Soldier, um Eltani, que você normalmente não quer buscar com a Hyperplant, a não ser que seja o último caso, ou um Kaiju. Teoricamente é pra isso que ele tá aqui, porque ele gera uma carta pra você, e como bastante Combat Duplication. E o Linkuriboh, porque o Linkuriboh é bom, cara, ele é muito bom. Às vezes você tá no mid duel ali, né, no mid game, e aí você dá o efeito do Core no Grave, traz um Hers, o Hers vira um Linkuriboh, esse Hers vai te gerar uma carta, um Cyber Dragon, e você pode fazer mais alguma coisa. E sem falar que você vai ter um Linkuriboh no campo. Ou se a situação estiver muito feia, você pode só trazer o Hers, passar, e às vezes no turno do seu oponente, né, se ele estiver jogando com um deck que não, como o Draco, por exemplo, que não é um deck de OTK, às vezes ele vai tentar querer destruir o seu Cyber Dragon Hairs pra poder bater direto e às vezes ganhar um jogo, exemplo. E aí você pode
responder esse efeito do Masterpiece com o Linkuriboh lá no seu cemitério, isso lá no mid-game já, e tributar ele, trazer o Linkuriboh. Você ainda vai poder se defender de um ataque, dependendo, né? O Masterpiece, o cara tá ainda infectável por um monstro, mas ele pode bater com algum outro monstro, depende do que seu oponente vai fazer, do quão burro ele é. E você gera uma carta. E isso é bom porque você tem uma defesa e você consegue gerar uma carta. Isso é muito forte. Sem falar que às vezes a mão tá zoada, veio o Hairs, por exemplo, e o RP Plant não veio mais nada que faça você jogar. Você pode dar normal dele, fazer o Linkuriboh. Isso aqui vai te gerar um Cyber, isso aqui você vai buscar Machine Light. Ou seja, Galaxy Soldier, e você pode fazer um Infinity. Bom, basicamente é isso. Acho que o resto da build em si é bem padrão, né? 2 Infinity, 2 Nova. Spice Croyd, cara, por que não 2 Panzer Dragon? Por que um Panzer e um Spice Croyd? Porque por conta das possibilidades. O que eu faço com um Panzer, eu posso fazer com um Spice Croyd. Com exceção, é claro, do efeito dele que, né, que é muito bom de destruir uma carta no campo. Às vezes vale a pena você dar Instant Fusion só pra trazer ele e destruir uma carta no campo do oponente na End. Uma carta que esteja te atrapalhando muito. Isso é muito bom contra o Draco, às vezes ele tem Erupt, por exemplo. E você dá Instant Fusion, traz ele, passa, ele é destruído, você destrói Erupt. E aí no outro turno, se você não tomou um TK, o que é bem provável, porque contra o Draco é difícil, né, ele te dá o TK, você vai conseguir jogar sem a Erupt no campo. Mas o Percy Crash tá aqui por uma razão, pelo seguinte: Brick. Questão de bricar a mão hard, vir por exemplo 2 Caju e o seu oponente está jogando com um deck ou com alguma coisa que ele não colocou nenhum bicho no campo, por exemplo, e você não tem como descer Caju. Ou vem 2 Galaxy Soldier na mão e você não tem play para fazer um Infinity e você tem uma Power Bond. Isso é bom, isso é muito bom, porque você pode dar Power Bond de 2 bichos igual e fazer ele e bater direto no seu oponente com um bicho de 3.200 de ataque. Isso é forte. E também tem aquela questão do oponente às vezes colocar coisas estranhas no campo e você não consiga passar por cima para ganhar o jogo. Se o oponente tem menos de 3.000 de vida, e aí você vai lá, dá uma Power Bond, funde 2 Cyberverse iguais, faz o Parkourade e bate direto e ganha. Ele é muito bom. Basicamente é isso, pessoal. Acho que a gente fica por aqui. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.